nosso convite para fazer parte dessa temporada Feras do Agro. Você é um cara que eu admiro bastante pelo seu conhecimento, sua inteligência e sua sabedoria. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, viu? Obrigado pelo convite, Claudeir, e obrigado por essa introdução aí com tantos elogios no início. Vamos ver se a gente consegue corresponder aí às expectativas, bater um papo legal aí com o pessoal sobre tecnologia, agricultura de precisão, agricultura digital, porque num canal como o seu aí de Academia da Soja, do pessoal que está buscando se qualificar, e o pessoal aí, esse horário conosco, a gente competindo aí com as lives musicais no sábado à noite. Certamente. Vamos prestigiar aí o pessoal que está em busca de informação e conhecimento aí para as lavouras de soja. Show de bola. Então vamos começar se apresentando, por favor. Se apresente para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você. Perfeito. Bom, eu sou Márcio Albuquerque, eu trabalho aí já há 15 anos com tecnologia para o agro, sou sócio fundador da Falcre, que é uma empresa brasileira de ferramentas profissionais para a gestão do agronegócio. Tá? Então, já andei por esse Brasil todo aí, conversando com diferentes especialistas, com produtores, com consultores, e acompanhando como é que a tecnologia entrou nesse nosso mercado ao longo dessa década e meia, né? Eu de formação sou engenheiro eletricista, sou da área técnica e vimos uma oportunidade para levar a tecnologia para o agro e fomos um dos pioneiros. Eu digo que a gente foi uma startup agtech quando não se usava nem o termo startup nem agtech. Começamos com uma empresa vinculada à universidade, levando tecnologia da universidade para o campo, e acompanhamos aí esse desenvolvimento. Nesse meio tempo acompanhei o surgimento e organização das nossas instituições, né, que trabalham na representação do setor. Então, inicialmente na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, junto ao Ministério da Agricultura, e mais recentemente junto à nossa Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, que inclusive essa semana que está terminando teve uma eleição para um novo mandato, a partir da qual agora, a partir dessa semana, faço parte da diretoria, que vamos estar aí os próximos 4 anos aí à frente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. Total, show de bola. Você fala do Rio Grande do Sul? Eu falo de Porto Alegre, nós estamos aqui em Porto Alegre, a Falcre fica sediada aqui, né? Então a nossa base aqui é em Porto Alegre. Show de bola. Márcio, hoje eu deixei uma enquete, na verdade uma caixinha de perguntas, e chegaram várias perguntas para que eu fizesse para você. Eu tenho a impressão de que 1 hora vai ser pouco, né? Mas vamos tentar, né? Vamos lá. Primeira pergunta, acho que a gente começa bem do básico e a gente vai aprofundando. Pessoal, vocês que estão assistindo a live, por favor, clica no coraçãozinho para curtir aqui. Quanto mais você curtir a live, mais o Instagram vai chamar pessoas. E tem um aviãozinho também. De repente você tem algum amigo que você gostaria de convidá-lo para esse bate-papo sobre agricultura digital, chama ele para que mais pessoas tenham essa oportunidade. E façam perguntas, tá? Fiquem à vontade. Márcio, o que é agricultura de precisão? Direto e objetivo, injeção na veia. Conta para nós. Perfeito, vamos lá. Agricultura de precisão, tentando falar de uma forma bem simples, eu acredito que a gente tenha desde o pessoal mais técnico até o pessoal que está começando agora. Então, assim, a agricultura de precisão, a gente está tratando das variações que existem na lavoura, tá? Isso com o uso de tecnologia. O que é? Nenhuma lavoura é uniforme, toda lavoura tem as suas partes mais produtivas e menos produtivas, as suas partes mais férteis e menos férteis. A agricultura de precisão é um conjunto de técnicas para a gente tratar essa variação que existe nas lavouras com o uso de diferentes tecnologias. A principal que viabilizou a disseminação da agricultura de precisão é o GPS. A gente saber em que parte da lavoura a gente está. A partir disso, conseguindo saber aonde eu estou, eu posso mapear a minha área para conhecer essa diferença e depois fazer tratamentos de acordo com essa diferença. Eu costumo dizer, a gente olhando um ponto de vista um pouco mais histórico e amplo, que a agricultura de precisão ela traz
para a agricultura de alta escala aquele conhecimento que lá atrás o produtor tinha. Quando o produtor estava com o pé na roça, com a mão na planta, ele com certeza sabia aonde produzia mais, onde produzia menos, onde as plantas se desenvolviam mais, onde se desenvolviam menos. Com a mecanização da agricultura, o produtor subiu em cima do trator e começou a tentar tratar tudo pela média, tudo como se fosse uma lavoura, que a adubação eu vou colocar naquele talhão. E com certeza o talhão não é uniforme. A agricultura de precisão vem para a gente tratar essa variação com o uso dessas ferramentas de tecnologia. Uma outra variação que também faz parte da agricultura de precisão, que a gente não pode esquecer, é a variação ao longo do tempo. Então, um ano pode ser diferente do outro, o início da safra pode ser diferente do final. Então, o conceito que a gente trata na agricultura de precisão, e aí trazendo para termos um pouco mais acadêmicos, é que a agricultura de precisão a gente trata da variabilidade espacial e temporal que a gente tem nas lavouras. Total. Você foi direto e objetivo. Márcio, ano passado lá na Alemanha nós tivemos um bate-papo muito interessante. Eu gravei um vídeo e um trechinho desse vídeo que eu gravei com você bombou nas redes sociais, nas redes sociais que falam de agricultura. E você falou com tanta clareza naquele vídeo, falando sobre essa diferença de 3 momentos da agricultura. Eu queria que você contasse aqui, e no curso especialista em lavoura de soja, que você ministra uma aula sobre introdução à agricultura de precisão, você fala isso novamente, né? Conta para nós, conta para essa galera aqui, porque realmente é muito interessante essa sua visão desses 3 momentos da agricultura. Perfeito. Eu acho que é importante sempre que a gente está trabalhando com alguma tecnologia, com alguma situação, que a gente tente levantar um pouco a cabeça e tente entender como é que a gente chegou até aqui. Onde é que isso está inserido na história, no mundo, para senão a gente acaba perdendo um pouco da perspectiva. Então é importante a gente lembrar, num momento como esse que a gente está, de uma pandemia, todo mundo com restrições, fica mais evidente a importância da agricultura e quanto que, por mais que a tecnologia evolua em diferentes setores, a gente tem a base da nossa produção de alimentos na agricultura e isso não tem como ser diferente. E a humanidade, enquanto como a gente conhece, as sociedades, elas começaram a se desenvolver a partir do momento que a gente começou a plantar. A agricultura foi um marco na história, todo mundo deve se lembrar lá da época da escola, que uma das questões que define história e define sociedades foi a partir do momento que a humanidade começou a plantar. Então a gente teve durante séculos e milênios o primeiro ciclo da agricultura, que é a agricultura da experiência, que é a agricultura em que era uma agricultura ainda muito rudimentar, que cada geração fazia a agricultura como tinha aprendido com a geração anterior. Pequenas evoluções aconteciam de uma forma muito lenta, por algum acidente, por algum acaso, e que se teve pequenas evoluções durante vários milênios. Tinha uma característica desse período que a gente não pode esquecer, que é a humanidade passava fome de forma recorrente. Uma safra que era frustrada, aquela sociedade naquele ano ia passar fome. 2, 3 safras frustradas era um grande problema e muitas sociedades tiveram grandes problemas por causa disso. A partir do século XIX, mas mais intensamente no século XX, a gente viveu a agricultura da ciência. A agricultura em que a agronomia passou a existir enquanto uma ciência e que aí passou a se usar os adubos químicos, mecanização, toda a agricultura, a base agrícola como a gente conhece hoje, ela foi desenvolvida nesse período que a gente teve então, além da experiência, o uso da ciência. E hoje? Então esses 2 momentos, né, nos trouxeram para o momento atual, que é o momento em que a informação ela passa a ser um insumo tão importante quanto qualquer outro. Então a gente passa a ter a experiência, a ciência, e a gente tem que colocar cada vez mais informação nessa tomada de decisão.
Tá? Então, isso que o mundo vive em diferentes setores, e com certeza essa pandemia vai acelerar a gente digitalizar muitas coisas. O que nós estamos fazendo aqui, as lives, é uma forma de difusão de informação que estão tomando um impulso muito grande nesse momento, mas isso faz parte de uma digitalização, vários setores da sociedade estão trabalhando cada vez com mais dados, cada vez mais informações. E a agricultura, como um dos pilares da nossa sociedade, não vai ficar de fora, não vinha ficando de fora, e com certeza agora a gente vai ter uma aceleração desse processo da gente ter dados. Eu estou tomando essa decisão baseada em quê? Não pode ser só não pode ser só no livro, não pode ser só na minha percepção. Que dados que eu estou coletando? E isso é uma questão que é fundamental para a gente ter essas decisões baseadas em dados. Entendi. Márcio, você faz até uma analogia do engenheiro agrônomo, ou do consultor, do profissional de campo, né? Que vai dar uma assistência, prestar uma assistência para um agricultor, para uma propriedade rural, e aí você faz até um comparativo entre o agrônomo moderno com outras profissões, com advogado, contador, né? Sim, sim. E isso é uma questão que eu acho que a gente tem que entender o papel do profissional, e eu acredito muito que, apesar da tecnologia, o profissional ele é essencial e ele tem que ser cada vez mais valorizado. Mas para o profissional ser valorizado, ele precisa primeiro ele se valorizar com conhecimento, com informação e com metodologias de trabalho. Sem dúvida, é importante o profissional estar perto da lavoura, mas ele vai estar perto da lavoura para fazer o quê? Visitar a lavoura sempre se esteve próximos, os produtores, com certeza da antiguidade, estavam próximos. Mas uma coisa é visitar a lavoura e estar baseado só na sua experiência. Olhar e dizer, olha, eu acho que é isso, eu já vi alguma coisa parecida, aconteceu ou não aconteceu. Outra coisa é visitar essa lavoura com base em ciência. O que é visitar a lavoura com base em ciência? Vai levar pelo menos uma prancheta, um caderno, fazer anotações, comparar com fotos do livro, vai fazer uma pesquisa de campo. O profissional que trabalha, obviamente, quando ele vai a campo, ele não vai deixar de lado sua experiência, a experiência é intrínseca, está sempre com ele, não vai deixar de lado tudo que ele sabe, toda a sua ciência que ele aprendeu, mas o profissional tem que se acostumar a trabalhar com dados, tem que fazer registros. E como é que a gente faz registros? A gente precisa de ferramentas para fazer registro. Pode-se fazer registros com base na ciência, por exemplo, contando o número de lagartas, contando o número de folha, fazendo medições de distanciamento entre plantas. Só que se fazer isso e se anotar para ter o registro, isso é baseado em dados. Mas eu digo que não adianta o profissional ir só com o canivete e com o bico da botina ou a lupa. A comparação que você menciona, que a gente usa num outro momento, o que alguém acharia hoje se fosse contratar um advogado, chegasse no escritório de advogado e ele estivesse usando uma máquina de escrever? Tá? Que valor você daria para esse advogado? Ou se você contratasse um arquiteto para fazer o projeto da sua casa e chegasse no final e ele entregasse um projeto feito com régua e esquadro. Obviamente é importante o profissional ter conhecimento das ferramentas básicas, mas hoje, se tu contrata um profissional para fazer o projeto da tua casa, tu quer pelo menos ver a projeção em 3D, como é que vai ficar aquela casa. Então, e eu pergunto, e o agrônomo que está se colocando no mercado, que está fazendo o serviço para o produtor? Que resultados ele está mostrando para o produtor? Que dados ele está mostrando para o produtor? Ele ir lá na propriedade, visitar, circular pela lavoura só com a sua experiência e com ciência, nesse século XXI talvez não seja mais o suficiente. Então ele precisa ir na lavoura com ferramentas, e aí existem inúmeras ferramentas no mercado que permitem ele coletar dados e mostrar esses dados de uma forma profissional para o produtor. Total. E daí, quando a gente entra nesse assunto sobre ferramentas, até tem
uma pergunta do Rafael aqui acima, perguntando sobre drone poderia ser considerado na agricultura de precisão? Sim. Drone é uma das ferramentas, tá? E aí a gente entra numa das questões que também é importante, a gente entender que a agricultura de precisão, eu entendo como uma ciência que para trabalhar com dados a gente vai ter que trabalhar com diferentes camadas de dados. Uma das camadas fundamentais quando a gente trabalha com agricultura de precisão é entender a fertilidade do solo. Para mim, conhecer o solo é a base. Além da base da fertilidade, a gente tem a possibilidade de, por exemplo, medir condutividade, medir compactação, medir NDVI, que pode ser com drone, pode ser por satélite, pode ser por sensores, mas a gente tem que entender as diferentes camadas. Nenhuma ferramenta, seja o drone, seja um amostrador de solo, seja um medidor portátil, nenhuma ferramenta vai dar todas as respostas do que está acontecendo numa área. Quer dizer que não é usar uma tecnologia ou uma ferramenta ou outra, é sempre utilizar o máximo de alternativas para poder fazer essa sobreposição de mapas e comparar. Exatamente. Na verdade, assim, conversando, com certeza todo mundo que já estudou agronomia viu em algum momento lá a imagem do barril, né, a lei dos mínimos. Nós temos a lei dos mínimos que vai determinar, a gente se acostumou a ver a lei dos mínimos para uma lavoura inteira. Para nutrientes. Para nutrientes. Mas pode ser não só nutrientes, pode ser a falta de água, pode ser a falta de sol, pode ser a temperatura, pode ser a qualidade da semente. Então, assim, a gente tem algo que está limitando. O que a gente tem que se dar conta? Na agricultura de precisão, essa lei dos mínimos, ela vai valer para cada parte da lavoura. Tá? E então, se eu usar uma ferramenta que me ajuda a identificar se um ou outro elemento ou uma outra condição é o limitante, ela não vai ser o limitante em toda a lavoura. Então a gente vai ter diferentes limitantes em diferentes partes da lavoura, ou dentro de uma fazenda a gente vai ter diferentes limitantes em diferentes talhões dessa fazenda. Então o drone é uma ferramenta. Com certeza, se a gente voar em uma fazenda, vai encontrar limitações indicadas pelo drone em alguma parte. Mas não vai ser em toda a fazenda que o drone vai explicar o que está acontecendo. Assim como a fertilidade não vai explicar tudo. Então, por isso é importante a gente ter as diferentes camadas para como se eu fosse ter, digamos, um mapeamento do que é lá o nosso barril da lei dos mínimos, a gente ter o mapeamento dos diferentes fatores e ver dentro de cada lavoura e dentro da fazenda, aonde que cada um desses fatores está sendo limitante. Entendi, total. Márcio, uma pergunta que chegou para nós hoje durante o dia, na caixa de perguntas que nós deixamos, é o seguinte. O produtor parte do princípio que ele tem o objetivo, a intenção de implementar a agricultura de precisão na sua propriedade, no seu talhão. Ele vai circular toda a área e vai dividir essa área em grids, né, em pequenas parcelas, que normalmente pode ser a cada 1 hectare, a cada 5 hectares, a cada 10. A partir de quantos hectares pode ser considerada uma agricultura de precisão? Olha, Claudeir, a gente tem duas formas de se trabalhar com esse mapeamento de solo. A forma mais usual, sem dúvida, é a gente trabalhar com grids. Tá? A outra forma é a gente trabalhar com zonas, que aí tu divide por áreas relativamente uniformes e aí tu faz um mapeamento dentro dessas zonas. Quando a gente trabalha com grids, é importante que esses grids não sejam muito grandes. Tá? Eu diria que hoje, dependendo da região do Brasil, um grid máximo aceitável seria de 3 a 5 hectares. Tá? Região sul, região sudeste, onde a gente vai trabalhar com áreas menores e com mais variabilidade de relevo e de outros fatores, eu diria para um tamanho de grid aí recomendado de no máximo 3 hectares. Quando a gente vai para o centro-oeste, que a gente tem áreas maiores, mais planas e um pouco mais uniformes, talvez grids de até 5 hectares sejam aceitáveis. Mais que isso, o que começa a acontecer?
Depois que a gente fizer esse mapeamento, a gente vai fazer algo que se chama interpolação. É a hora de calcular o mapa. Eu vou pegar os dados que eu recebi do laboratório, vou colocar num software e vou... se eu fiz análises a cada 5 hectares, entre esses 2 pontos que eu não fiz análise, eu vou usar um software para fazer uma interpolação, que é fazer uma estimativa de que valores eu tenho no meio. Uhum. Se esses pontos estão muito longe um do outro, o que vai acabar acontecendo? Eu posso ter variações ali no meio que essa minha amostragem não foi capaz de identificar. Então eu vou estar fazendo um cálculo que ele pode estar muito longe de representar o que acontece de fato na área. Se eu vou fazer, por exemplo, tentar fazer um grid a cada 50 hectares, com certeza ali no meio vai ter situações que eu não consigo captar com essa minha variabilidade. Tá? Então, se eu... E aí vamos pensar na situação, se eu faço um grid muito grande, e aí depois eu vou fazer uma aplicação em taxa variável com base nesse grid, eu posso estar colocando fertilizantes ou corretivos de uma forma errada, talvez até gerando uma variabilidade que eu não tinha antes. Então é importante, quando a gente faça essa amostragem, a gente ter essa indicação de um tamanho adequado para o tamanho da área. Márcio, uma outra pergunta total. Valeu. Ótima explicação. Outra pergunta que chegou é o seguinte. Suponhamos que o produtor, os profissionais, eles dividiram esse talhão de 50 hectares em grids de 1 hectare. Né? É ótimo, né? Dividir em grids de 1 hectare dá uma assertividade interessante. O fato é que, gerando esse mapa desse talhão e entrando com a aplicação de corretivos de solo e com fertilizantes, né? Seja calcário, gesso, fosfatagem, é possível deixar esse talhão, mesmo aplicando a agricultura de precisão em grids de 1 hectare, é possível deixar esse talhão de forma uniforme, com sua fertilidade de forma uniforme? É boa pergunta, Claudio, para a gente explicar uma questão que historicamente talvez tenha sido um erro da forma que se falou agricultura de precisão, que quando começou a agricultura de precisão se falava muito justamente em uniformizar áreas. Exatamente. Tá? Exatamente. Só que por que é importante a gente trabalhar com diferentes camadas de dados? Essas camadas vão permitir a gente identificar as camadas que eu posso corrigir e as camadas em que eu tenho que conviver. Por exemplo, esse seu talhão de 50 hectares, como é que era o relevo dele? Ele era uma coxilha ou era plano? Como é que era o teor de argila dele? Eu tenho uma parte do talhão que tem 20% de argila e outro que tem 40% de argila. Então, o que acontece? A agricultura de precisão é a gente trabalhar conforme a variabilidade. Alguns parâmetros eu posso tentar corrigir, outros eu vou ter que conviver. Então, se eu fui lá, era uma área plana com teor de argila, por exemplo, uniforme, e eu tinha uma variação de pH, essa é uma variação que eu posso trabalhar para corrigir e deixar ele uniforme. Agora, se era um talhão de 50 hectares que era uma coxilha, um ponto tinha uma diferença de 50 metros de altitude e uma diferença grande de teor de argila. Essa diferença, eu não vou terraplanar o terreno. Então, eu não vou conseguir deixá-lo uniforme. Então, acho que isso é importante a gente saber, que a agricultura de precisão a gente vai conviver e diagnosticar as variabilidades. Algumas delas a gente vai conseguir corrigir, outras a gente vai tomar o melhor proveito daquela condição natural que a natureza me deu. Né? Eu não vou conseguir mudar, por exemplo, o teor de argila. Eu não vou conseguir... Então, esses são dois mais claros que todo mundo entende que matéria orgânica, com o tempo eu posso tentar mudar, fazendo até, digamos, uma adubação verde, mas tem algumas questões que ficam muito claro que, olha, essa eu não tenho o que fazer, tá? Eu vou ter que conviver. Então, a ideia de que a agricultura de precisão tem que uniformizar, e essa é uma ideia que eu não concordo, a gente tem que tirar o melhor proveito e a melhor lucratividade de cada parte. Pode ser, por exemplo,
Pode ser, por exemplo, que eu tenha uma parte que... As zonas de manejo é uma outra forma de trabalhar, tá? Que ao invés de eu trabalhar com uma grade, a partir de uma área que eu já tenho um histórico de dados que eu posso ter adquirido, seja por grade, seja por sensores, seja por imagens de satélites, eu identifico áreas em que elas são uniformes ou relativamente uniformes dentro daquela área. E aí eu digo, olha, dentro dessa zona, a variação que tem eu vou desconsiderar. Então, mas eu desconsidero com base em dados. E aí ali dentro a gente trabalha de uma forma mais uniforme. Claro que se eu vou trabalhar com zona de manejo, eu vou ter que considerar o relevo, o teor de argila e outros fatores para trabalhar com essa zona. E aí a gente vai identificar as zonas de alta e as zonas de baixa, é isso? A gente pode, a forma mais usual é trabalhar com zonas de alta, média e alta produtividade, ou alta, média e alto potencial de produtividade, mas o conceito das zonas, ou como a bibliografia brasileira fala, em unidade de gestão diferenciada. O que é? São unidades que eu vou dizer, olha, aqui dentro eu vou trabalhar com a mesma gestão. Tá? Eu posso trabalhar com algumas zonas que eu vou dizer, aqui é uma zona que tem baixo potencial, eu vou investir menos para aumentar minha lucratividade. Não adianta, se por fatores, por exemplo, que eu não consigo corrigir, já é uma zona de baixa produtividade, eu posso investir um pouco menos para aumentar minha lucratividade, não aumentando a produtividade, mas reduzindo o investimento naquela área. Total. Bom, vamos lá, vamos tentar responder agora um pouco das perguntas aqui. Teve uma pessoa aqui que pediu para você falar sobre as principais ferramentas da agricultura de precisão. Você poderia enumerar para nós aí? Talvez 10, né? Já que existem talvez dezenas, né? Mas queria que você pontuasse algumas das principais ferramentas aplicadas nessa agricultura digital, agricultura de precisão. Eu vou responder isso, já que você mencionou a agricultura digital, depois eu vou falar um pouquinho de agricultura digital para a gente situar, que eu acho que é algo bem legal aí da gente aproveitar. Mas assim, vamos falar primeiro de agricultura de precisão. Quando eu estou querendo mapear a variabilidade que existe numa área, eu vou começar pela fertilidade. Certo. Tá? Então, o que a gente vai ter que... Alguns termos que aí eu não vou entrar na explicação de cada um, mas quem tiver interesse depois é fácil de achar no Google aí do que eu estou falando, mas para dar um norte aí, para falar em que ferramentas a pessoa vai precisar. Na parte de diagnóstico, vão ter 3 ferramentas que a pessoa vai precisar trabalhar. Um GPS de campo, um amostrador de solo e um software para gerar os mapas. Tá? Isso aqui, ele vai ter essa base, ele vai permitir ter o diagnóstico do campo. Depois disso, ele vai precisar um controlador taxa variável. O controlador taxa variável é o computador que vai na máquina e que identifica o mapa e faz a variação da dose conforme o que o mapa prescreveu. Outra ferramenta bastante importante em agricultura de precisão é o monitor de colheita. É algo que vai nas colheitadeiras e faz o mapeamento do resultado, o mapeamento de como a produção variou. Além dessas 5 ferramentas básicas, a gente tem ferramentas que complementam com outras camadas de dados. Aí eu vou citar medidores de compactação do solo, para a gente ver a parte física do solo. A gente tem ferramentas para medir penetrômetro é o principal delas. Depois nós temos ferramentas para medir o NDVI. NDVI é um índice de o quão verde está uma lavoura. Tá? A gente pode medir NDVI mais longe, começando pelo satélite. A gente pode medir o NDVI por um drone, ou a gente pode medir o NDVI por sensores que são colocados, por exemplo, no trator ou no pulverizador, para estar perto da lavoura. Cada um deles tem aplicações diferentes. A gente tem outros sensores de solo, como medidores de condutividade, que permitem a gente mapear a variação que existe na área. Tá? Então, e aí medidores de condutividade a gente tem alguns tipos diferentes, e a gente tem também
outros sensores de plantas que podem ir direto medir na planta. Então, acho que quem quiser entender um pouco sobre ferramentas de agricultura de precisão, conhecendo esse primeiro leque, aí eu fui falando, acabei me perdendo nas contas, mas acho que foram aí uns 7 ou 8. Mas quem quiser trabalhar com agricultura de precisão consegue, entendendo essas ferramentas, tem um bom ponto de partida aí para entender que ferramental se tem. Total. Aproveitando, Claudeir, já que a gente falou aí que é uma live sobre agricultura de precisão e digital, eu acho que eu vou te pedir aí uns minutinhos para falar um pouquinho sobre a agricultura digital. Tá? Vamos lá, quando eu fiz aquele a prosa está tão boa que se o Instagram derrubar a live quando der 1 hora, a gente volta novamente, viu? Não tem problema não. Perfeito. A gente, quando eu falei aquele histórico da agricultura, da informação, um dos termos que surgiu recentemente, aí, com 5, 6 anos, a gente começou a ouvir falar da agricultura digital. Tá? A agricultura digital, esse termo, ele começou a ser usado muito a partir do marketing de algumas empresas, tá? Porque a digitalização do agro ela já vem acontecendo gradualmente há bastante tempo, mas é um termo que veio e vai ficar e a gente tem que se adaptar a ele. Diferentemente da agricultura de precisão, que tem um conceito que a academia aceita, dizendo, olha, isso é agricultura de precisão, não existe um consenso sobre o que é agricultura digital. A agricultura digital está dentro dessa digitalização do agro, tá? Mas ela tem uma característica que ela é bastante ampla. Quando a gente fala em agricultura digital, a gente vai estar falando desde algo dentro da lavoura, dentro da porteira, até a cadeia logística, blockchain e outras questões que envolvem o setor agro de uma forma mais ampla e com contornos não muito claros. Tá? A parte da agricultura digital dentro da porteira, ela vai ter uma interação, e já vem tendo uma interação bastante grande com a agricultura de precisão. Tá? As ferramentas digitais elas vêm para ajudar o produtor a tomar decisões baseadas em dados. Ela vai estar não só na lavoura, junto com a agricultura de precisão, mas ela vai estar trazendo, por exemplo, dados climáticos, dados históricos, dados de satélite, e a gente vai juntar isso tudo para essa tomada de decisão baseada em dados. Então, a agricultura e aí quando a gente entra nas discussões com especialistas, alguns dizem que a agricultura digital é algo mais amplo, é um guarda-chuva maior dentro do qual a agricultura de precisão está entrando. Outros dizem que a agricultura de precisão já estando consolidada, mais uma ferramenta ou mais algumas camadas de dados vão ser trazidas pela agricultura digital. Tá? Então, a agricultura digital ela vai vir através de aplicativos, de mais informações, de mais ferramentas, mas a gente tem que tomar o cuidado de entender quais são as informações e quais são os dados que essas ferramentas estão trazendo. A gente não pode achar, olha, agora a agricultura digital veio e vai resolver tudo e vai tomar todas as decisões por mim. A agricultura digital vai ser mais um conjunto de ferramentas para o profissional qualificado usar e tomar as suas decisões. Exatamente. É uma coisa. Nós estivemos naquele evento, né, a imersão em agricultura de precisão e variabilidades da lavoura. Quase que não saía, né? E variabilidades da lavoura lá em Frederico Westphalen, né? A gente conversou bastante lá. E eu saí daquela imersão transformado, né? Meu mindset mudou bastante porque eu tinha uma visão antes e depois eu passei a entender muito mais o contexto, né? Entender que existe... tudo está interligado. A agricultura de precisão ela não mais é uma questão opcional, ela é obrigatória. Não dá para falar de agricultura de altas produtividades sem envolver essas novas tecnologias. E essas novas tecnologias antes eram chamadas de agricultura de precisão. Saí de lá imaginando o seguinte, olha, daqui a um tempo nós não vamos mais falar em agricultura de precisão. Na minha opinião, esse termo
ele tende a ser incorporado cada vez mais na agricultura. Porque não tem como a gente continuar fazendo aquela agricultura de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. A tecnologia chegou e chegou para ficar, não tem mais volta. Com certeza. Uma comparação que eu costumo fazer é com o plantio direto e o chamado plantio convencional. Convencional é o usual. Hoje no Brasil não faz mais sentido a gente falar em plantio convencional. O nosso normal é o plantio direto. Então a agricultura de precisão, eu acho que sem dúvida ela vai seguir o mesmo caminho de ser o normal. A agricultura de precisão é a agricultura praticada no Brasil e em outros mercados, mas ela tem esse conceito de tratar a variabilidade que a gente não pode perder. Show, total. Ou seja, não tem como ser um engenheiro agrônomo competente, eficiente, se ele não tiver domínio, conhecimento para poder manusear, né, essas novas ferramentas que já é realidade na agricultura brasileira. O setor de cana, por exemplo, é muito difundido, né? No segmento soja também, segmento milho também, produção de grãos, de modo geral, já é bastante utilizado. Então, não tem como nós sermos ótimos profissionais, eficientes, competentes, se nós não soubermos operar toda essa onda tecnológica, essas ferramentas, né? E aí você pontuou, né? É necessário você ter um bom amostrador de solo, você ter um GPS e você ter um software que gere esses mapas, né? Essa coleta de dados para gerar mapas e, a partir daí, você começar a aplicar esses resultados num equipamento de distribuição por taxa variável. Uma questão importante, Claudir, nesse momento da informação, é uma questão que eu já comentei contigo em outra ocasião, mas aproveitando novamente, o profissional está disposto a sempre estar aprendendo. Aprender como é que se domina novas tecnologias. Porque essas são as ferramentas que estão sendo usadas hoje, 2020. Algumas dessas que eu citei, há 3, 4 anos atrás, não eram usadas no Brasil. Outras, então assim, que ferramentas vão ser usadas daqui 5 anos, eu não sei, tu não sabe, e possivelmente se a gente botar um grupo de especialistas, a gente não vai chegar num consenso. Tá? Mas é importante o profissional se acostumar que ele tem que entender para que serve uma ferramenta, como é que se usa uma ferramenta e o que ela vai trazer de benefícios para ele. Então, ele tem que estar sempre se atualizando para estar no mercado. Então, é um momento da informação, do conhecimento, e as informações que hoje elas são fundamentais, talvez daqui 3, 4 anos a gente tenha um novo conjunto de ferramentas que traga essas informações com mais algumas ou informações melhores para tomar a decisão. Total. Caramba, hein? É uma tonelada de informação, né? Pessoal, vocês estão gostando? E aí, então, tá legal aí, vocês estão assistindo? Coloca um joinha para a gente saber aí se vocês estão pegando. Tem algumas perguntas aqui. A gente tem alguns minutos finais aqui. Vamos tentar responder algumas. E eu estou achando legal, porque tem algumas pessoas fazendo perguntas e tem outras pessoas respondendo essas perguntas nos próprios comentários. Bacana, é importante essa participação, porque o tempo é curto e quanto mais o objetivo é esse, a gente somar conhecimentos e multiplicar resultados. Show de bola. Quero agradecer a participação de todos. Vamos lá. Tem tanta pergunta aqui e, por sinal, muitas delas já foram até respondidas, né? Quem mais quer fazer aí, pessoal? Chegará no nível também, aprendendo a soltar tecnologia. Tem muitos comentários, eu fiquei meio perdido aqui até. Se alguém quiser mandar algumas aqui, o Túlio mandou uma pergunta que eu acho que é interessante aqui. Se a agricultura de precisão só é possível com grandes tecnologias. Isso. E aí a resposta simples é não. Tá? O conceito da agricultura de precisão é conhecer a variabilidade. Tem uma história de um produtor aqui do interior do estado, que foi inclusive uma vez homenageado num evento aqui de agricultura de precisão, como um pioneiro aqui no estado da agricultura de precisão. O que ele fazia? Enquanto a lavoura de soja estava implantada,
ele ia com um saquinho de semente de aveia preta no bolso, e as áreas que ele via que estava menos desenvolvida a soja, ele ia lá e jogava um punhado de semente de aveia preta. Depois que ele colhia a soja, as regiões menos produtivas dele, a aveia estava brotando. Então, quer dizer, antes de ter GPS, antes de ter qualquer ferramenta de alta tecnologia, ele já estava preocupado em saber, em conhecer quais eram as áreas mais e menos produtivas. Isso trazendo para 2020, hoje a gente tem, com baixo investimento, possibilidade de se fazer agricultura de precisão. A ferramenta aqui que todos nós estamos olhando aqui, o celular tem um GPS integrado. É possível fazer uma amostragem com o uso do posicionamento do celular e com o uso de um amostrador tradicional. O que muda entre as diferentes ferramentas? A escala. Se alguém for querer mapear 1.000 hectares com o celular, eu acho que ele não chega vivo no fim da semana. Mas a gente tem diferentes possibilidades para as diferentes escalas de produção. Tá? Então, eu acho que é importante a gente saber, assim, a agricultura de precisão não é algo só para grande área. O conceito da agricultura de precisão é a gente entender a variabilidade, que as lavouras não são uniformes. Total. Rafael está perguntando aí, qual seria esse software citado nos equipamentos de agricultura de precisão? A ideia da Life não era fazer propaganda, mas a Falker tem um software chamado Falker Map, tá? Que tem uma ferramenta, Falker Map. Tá? Entra no site da Falker, falker.com.br, procura ali nos produtos que encontra. Existem outras ferramentas no mercado, algumas da academia, ferramentas importadas também, mas é importante trabalhar com ferramentas voltadas para a agricultura de precisão. Tá? Tem uma outra pergunta aí do Ângelo. Peraí, deixa eu só complementar. Segura. Rafael, o nome do software é Falker Map. Pronto, prossiga, Márcio. Já fiz Tem uma pergunta do Ângelo. Por que muitos produtores, principalmente do Mato Grosso, desistiram de fazer agricultura de precisão? Nós temos diferentes cenários, Ângelo e demais participantes, né? Primeiro depende de o que foi vendido, que expectativa que se tinha sobre a agricultura de precisão. Tá? Muitas vezes a agricultura de precisão, infelizmente, foi vendida como uma forma de reduzir custos. Eu digo que uma ferramenta de diagnóstico, ela não pode ser garantido que vai se reduzir custo. A agricultura de precisão, a gente vai fazer um diagnóstico. Dependendo do que eu encontrar na área, pode ser que eu diminua custos, pode ser que eu otimize o custo que eu já tinha de uma forma mais racional, ou se eu chegar lá e fizer um diagnóstico e dizer que está faltando fertilidade em tudo, talvez eu tenha até que aumentar custos. Exatamente. Tá? Olha só, muitas empresas queimaram a imagem, muitas empresas que não eram empresas sérias, queimaram a imagem, né, do trabalho de agricultura de precisão porque prometiam a redução de custos, né? E a outra questão é como é que essa agricultura de precisão foi feita. Se eu vou lá e pretendo fazer, por exemplo, como a gente citou antes, uma grade de 50 hectares, não vai dar resultado. Tá? E o terceiro ponto fundamental é a gente alinhar a expectativa de em qual prazo que eu vou ter retorno desses investimentos. A agricultura de precisão, ela entra dentro de uma construção de produtividade. Tá? Eu costumo dizer que a gente precisa, antes de fazer a agricultura de precisão, entender em que ponto tecnológico está cada produtor. A agricultura de precisão, ela não faz milagre, a gente depende, a gente vai acrescentar qualidade no manejo de uma lavoura, mas, por exemplo, a agricultura de precisão não vai corrigir um plantio mal feito, uma escolha de cultivar mal feita. Então, se a gente vai tentar, num produtor, por exemplo, que ainda não está fazendo o básico bem feito, querer dizer para ele que ele vai aumentar a produtividade só por fazer agricultura de precisão, a gente não vai conseguir ter um bom resultado. Então, o que acontece? Então, assim, se a gente pega um produtor que ainda não chegou, por exemplo, nem na média de produtividade da sua região, só fazer agricultura de precisão com ele,
dificilmente vai fazer ele estar 10 sacos acima da média na safra seguinte. Eu diria que é praticamente impossível. Então é importante, a agricultura de precisão, ela vai dar os melhores resultados em quem já está fazendo o básico bem feito, em quem faz uma agricultura de precisão de acordo com os melhores parâmetros e que tem a expectativa certa de que ele vai construir a produtividade ao longo do tempo. Total. Então, muito boa essa colocação sua aí. Não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois. A gente primeiro precisa fazer o básico bem feito. Depois de algum tempo que a gente entra com a agricultura de precisão para fazer uma sintonia fina, né? Uma calibragem para poder a gente diminuir esse yield gap, né? Primeiro o cara tem que estar conseguindo a média de produtividade da região para depois ele pensar em fazer uma agricultura de precisão. Show, total. Exatamente, eu diria talvez até já tem que estar um pouquinho acima da média, porque para chegar na média é fazer o beabá, o feijão com arroz dos manuais agronômicos. Show. Tá? E não adianta a gente querer pegar um produtor que está lá colhendo 40, 45 sacos e querer fazer agricultura de precisão e achar que safra que vem ele vai colher 70, 80. Não vai acontecer. Total. Nosso tempo está acabando, o Instagram já colocou aqui o reloginho de 2 minutos, 1 minuto e 40 falta apenas, passa voando, né? E a gente era para essa prosa aqui durar muito mais tempo, mas tem uma aula do Márcio falando sobre introdução à agricultura de precisão dentro do nosso curso especialista em lavoura de soja, e as inscrições para a nova turma do curso vão se iniciar no dia 7 de maio agora. Na próxima semana a gente abre as inscrições para essa nova turma do curso especialista em lavoura de soja. Lá dentro são 14 professores, 14 especialistas de várias áreas, e o Márcio ministrou um módulo bônus falando sobre introdução à agricultura de precisão. Viu, pessoal? Dia 7 de maio, lembra, o cavalo passa arriado na frente da gente, hein? São 20% de desconto que a gente vai dar as inscrições dessa nova turma, e são apenas 100 vagas. Então, não perca tempo. Márcio, estamos na reta final. A gente queria responder mais perguntas aqui, né? A gente queria poder explorar um pouco mais, mas o tempo acabou. Amanhã a gente continua esse nosso bate-papo aqui, pessoal, com o Leonardo de Carlo, que é da Inteligência Agronômica Prisma. Márcio conhece, é um cara show. Olha, ele já deu um ok aí, o Leonardo já deu um ok. Falta 30 segundos para acabar a live. Márcio, muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado, Claudeir. Obrigado pelo convite. O tempo terminou aí, mas quem quiser manter contato com a gente é só nos seguir no Instagram, o Falker_BR, ou visitar lá no site falker.com.br para entrar em contato, e a gente vai ter o maior prazer aí em seguir conversando. Show de bola. Pessoal, obrigado a presença de cada um de vocês. Amanhã, às 9 da noite, estaremos aqui de novo para falar sobre a agricultura de precisão novamente. Feito? Espero todos vocês. Márcio, obrigado.